garantir isso, essa lei complementar colocou que essa nova regra, a forma dessa regra, ela seria aí disciplinada por meio de convênio. Foi aí que surgiu o convênio 92 de 2015, trazendo aí uma lista unificada de determinados produtos e trazendo a obrigatoriedade para o início desse ano. Esse convênio, consequentemente, sofreu diversas alterações, porque essa mudança ela aconteceu em agosto do ano passado, só que movimentou aí toda a parte de declarações eletrônicas, de sistemas, ERPs. Por quê? Porque todas as empresas elas passariam a ser obrigadas a indicar a informar esse código de especificação dos seus documentos fiscais. Então, assim, seria necessário rever todo o cadastro, parametrizar o sistema para que o sistema fosse capaz de conciliar, de confrontar, as classificações fiscais existentes no sistema com esse código, porque para cada produto existe um código específico, não necessariamente nessa ordem, porque existe código específico para 2 NCMs e também um NCM para 2 SESTs. Então, isso tem gerado um pouco de confusão. Então, sofreu algumas alterações, algumas prorrogações, devido a toda essa dificuldade. Foi prorrogada aí depois para abril, e por meio do convênio 139, posteriormente para outubro, a entrega, a obrigatoriedade seria agora no início de outubro, e por conta aí de algumas divergências, algumas falhas regulamentares, posso assim dizer, o fisco entendeu viável até, para a fiscalização e também para que os contribuintes tivessem um tempo hábil, uma nova prorrogação aí jogando para o mês 7 do ano que vem. Tá? Recentemente, mês passado, no dia 26, o convênio também sofreu uma alteração, bem sofrido, constante alteração com relação aos anexos, itens que são incluídos, itens que são excluídos desses anexos, que formam aí o rol de mercadorias que estão dentro do SEST, devem conter o SEST. Sandra, permita um comentário. Não sei se todo mundo tem a visibilidade, a situação tributária aqui, o conceito trazido pelo SEST, na verdade, até pelo convênio que trouxe a ideia, o objetivo principal aqui foi harmonizar o tratamento de distribuição tributária de produtos em estados diferentes. Então, o objetivo trazido aqui foi fazer com que em todos os estados tivesse uma mínima segurança jurídica de que todos os produtos tivessem o mesmo tratamento. O objetivo foi esse. Só que entre o objetivo e tornar isso realidade tem uma distância enorme. E nesse contexto, e aí sim a complexidade trazida aqui para implementar isso, normalmente quando o objetivo é muito desconectado da sua aplicação ou implementação, traz um esforço tanto pelo lado do fisco. Essas postergações, a maioria delas, surgiram principalmente do lado do próprio fisco, ou seja, ele mesmo não tinha condições de implementar o conceito. E surgiram muitas divergências, principalmente porque, como isso foi normatizado via convênio, e os estados deveriam implementar e adotar um conceito padronizado, houve muita divergência e muita discussão. Para vocês terem uma ideia, no final do ano, o Estado de São Paulo ainda não tinha internalizado a regra daquilo que seria o NAST no âmbito nacional. E, no caso, isso olhando ainda a unificação dos produtos, nem ainda a questão do SEST, a unificação dos produtos. Por falta dessa internalização, a CAT, a Consultoria de São Paulo, teve que fazer uma normativa para
final do ano, acho que de 29 de dezembro do ano passado, para que pelo menos ficasse claro quais eram os produtos que São Paulo iria tratar dentro do contexto da ST. E ainda existe dúvida. E ainda existe dúvida. Então, ou seja, o conceito é bom, mas a aplicação disso na prática ainda gera muita dúvida, principalmente na questão de item que sai ou não da ST. Itens que em alguns estados ainda estão e em outros não estão. Então, entra um conflito muito grande, até que ponto realmente o convênio teria essa autonomia para interferir e impor uma normatização interna para os estados em relação à unificação de itens do ST. Então, o plano de fundo, na verdade, acabou sendo esse. O propósito é bom, é dar uma segurança jurídica em que todos os estados pudessem ter, pelo menos, uma visibilidade de itens sujeitos a essa temática de uma forma uniformizada. Mas não é isso que a gente vem vendo. Isso. Então, assim, como o Edmilson falou, né, o objetivo mesmo é unificar essa lista de produtos. Né? Até porque, como eu disse no início, alguns estados tinham ST interna, outros não tinham. E aí, o que aconteceu? O SEST, essa lista que foi trazida pelo Convênio 92, ela estabelece os produtos que estarão sujeitos à substituição tributária. Então, o que acontece? Os estados, todos os estados, eles não podem ir além daquilo que está na lista. Eles podem até ir aquém, falar, não, eu não quero incluir esse produto na substituição tributária, no meu estado não é interessante. Mas ele não pode ultrapassar o que está estabelecido ali na relação. Então, o SEST ele é composto de 7 dígitos, sendo o primeiro dígito, os dois primeiros, correspondente ao segmento das mercadorias, está lá no anexo 1 do Convênio 92, então tem todos os segmentos, são em torno de 25 segmentos, sendo que 3 anexos eles foram revogados, houve aí uma alteração, então ao todo são 25, e os dois primeiros dígitos correspondem ao segmento de mercadorias. No nosso caso aqui, a gente está falando de medicamentos, né? Então, 13 representa aí os medicamentos. Os 3 dígitos posteriores, eles correspondem ao item do segmento, né? No caso aqui, né, medicamentos de... Referência. Medicamentos de referência. Aqui, 002, medicamentos genéricos, né? É um item do segmento. Aí o 003, similares. Os outros dois últimos referem-se à especificação do bem. No caso aqui do medicamento, né, é o medicamento 00, é um medicamento que está na lista positiva, o 001 ele está na lista negativa e o 002 na lista neutra. Né? Então a composição do SEST, os dígitos, eles são repartidos dessa forma. Então, sempre os dois primeiros dígitos vão se referir às mercadorias, ao segmento. Por exemplo, se fosse autopeça, seria 01. Se fosse cimentos, né, voltados aí para a construção civil, seria 05. Ok? Vocês podem fazer perguntas se vocês quiserem, tá? Sandra, me permita então, né? O que me parece, assim, gente, quem estruturou essa codificação sabe o que estão querendo. Mas você percebe que a busca disso, dentro de implementação, é muito complexa. Muito complexa. Realmente, esse nível de detalhamento, do ponto de vista estrutural, vai dar para o fisco uma visão, assim, um banco de informações, pensando em data analytics, assim, fantástico. Só que esse processo de implementação aqui, o fisco, a visão dele, ele está vendo a longo prazo uma utilização dessas informações de uma forma bem eficiente, pensando em inteligência tributária. E isso vai permitir, por exemplo, uma das discussões que está voltando agora, que é até que ponto ter um universo tão grande de produtos na sistemática da ST é interessante ou não. Justamente porque, como eles expandiram muito o mix de produtos nessa sistemática da ST,
vem acontecendo, acho que eu já compartilhei com vocês em outro momento, um fenômeno que é oposto ao conceito da ST. O propósito original da ST era ter um recolhimento antecipado, justamente porque nas pontas de varejo havia muita sonegação. O propósito original era esse. Só que como eles acabaram expandindo tanto o mix de ST, pegaram produtos que normalmente são feitos até por pequenos fabricantes, não mais aqueles grandes fabricantes, vem acontecendo um fenômeno de fraude agora na ponta dos fabricantes pequenos. Então, ou seja, os fabricantes eles cobram dos atacadistas, varejistas, o valor da ST, só que não estão recolhendo para o fisco. Então, ou seja, aquele fenômeno que era evitar sonegação no varejo, está acontecendo agora sonegação do pequeno fabricante, que também o produto dele está alcançado por ST. Só mais um comentário. A gente tem um problema crônico, principalmente nessa questão de medicamentos, a questão de lista positiva negativa neutra, porque as classificações fiscais têm uma determinada descrição. Porém, o Estado ele não segue essa descrição e não segue, às vezes, o mesmo conceito. A gente teve um caso recente que um produto era lista neutra não impregnado, ele virou impregnado, mas você não sabe até que ponto o Estado entende que aquela... Porque para a Anvisa você tem um conceito de impregnar com medicamentos. No Estado, ele já considera outra coisa totalmente diferente. Então ele tributa, às vezes, um band-aid com 1% de mertiolate. Sendo que a Anvisa considera que isso não se considera impregnado. Então, se a classificação fiscal for feita corretamente com base na Anvisa, você pode ter problema também com a substituição tributária. A grande questão é que, assim, o contribuinte ele tem que tomar o máximo de cuidado possível, tá sempre atento à questão da descrição, porque muito embora o fisco exija que o SEST esteja relacionado à classificação fiscal, a gente vai ver mais pra frente que existe um SEST para duas classificações, uma única classificação com vários SESTs, classificação fiscal, né, NCM, descrito em vários anexos, né, construção civil, automotivo, né, temos agora um anexo voltado só para a venda porta a porta. Então, né, o contribuinte que faz esse tipo de operação, ele fala, aonde que eu olho agora? Né, como é que eu vou saber qual SEST usar? Então tem que estar muito atento à questão da descrição. Outra coisa importante, o SEST, ele vai estar relacionado sim com a classificação fiscal, mas ele tem que ter uma correlação com os códigos já existentes, que é o Código de Situação Tributária, para as empresas RPAs, o código correspondente às empresas do Simples, o que já vinha sendo feito, ok? Quem é obrigado? Todos os contribuintes, todos, independentes de regime tributário da empresa, em relação aos itens indicados nos anexos. O que a gente tem em mente? São só para os produtos, são qualquer produto? Não, é para os produtos que estão relacionados no convênio 92. Aí a gente pode pensar, né, alguns de vocês podem pensar, tudo bem, mas o meu produto, o produto que eu opero, ele não tem CMS-ST na minha saída, ele é um produto, quando eu dou saída, ele é isento ou não tributado, e aí, eu devo indicar o SEST, ignoro o SEST, o que eu faço? De maneira alguma, ignore o SEST. Jamais se abstenha de indicar o SEST. Por quê? Porque o SEST está relacionado ao produto. Muito embora a saída, né, você não seja o substituto tributário obrigado a recolher o imposto de CMS-ST na saída da sua mercadoria, quando você comprou esse insumo, quando você adquiriu, na nota do teu fornecedor, que emitiu lá o XML, ele foi obrigado a indicar o SEST, ele informou o SEST, você recebeu uma nota de compra aí com o SEST. Quando você for dar saída desse produto para revenda, falando aí no âmbito de atacadista, varejista, tem que indicar o SEST, porque o SEST ele está relacionado ao produto e não à operação. Bom, ele está aparecendo nas anotações. Vocês podem ler mais anotações. É o Ian aqui, viu?
Mas é tudo que eu falei até agora, né? Pode até deixar com a anotação, só que eles não vão conseguir enxergar direito. Né? Pequenininho. Eles não enxergam. Eles não enxergam. Então, é isso. É um pouquinho do que eu falei, aplica-se a todos. A questão da obrigatoriedade, né? Pode até deixar um pouco que eu falei aqui. A mercadoria não possui incidência de CMST ou se operações entram no tributário. Devo ignorar o SET? Não. Né? Jamais. O código deve ser informado, mesmo nesses casos. Por quê? Esse é o mínimo. Lá no convênio 92, na cláusula terceira, ela é bem clara, ela diz que mesmo que não haja incidência de ICMS-ST, né, ou de ICMS normal, deve informar o SET. Aí embaixo tem, nas operações, tem a redação, nas operações com mercadorias, parágrafo 1º da cláusula terceira. Nas operações com mercadorias ou bens listados no anexo 2 a 29 desse convênio, o contribuinte deverá mencionar o respectivo SET no documento fiscal que acobertar a operação, ainda que a operação, mercadoria ou bem não estejam sujeitos aos regimes de substituição tributária ou de antecipação do imposto. Então, não importa se o imposto já foi recolhido ou não, o SET ele deve ter que ser indicado. Se a mercadoria que está fazendo parte da operação, né, envolvida na operação, ela consta lá no convênio 92, tem que ter o SET. É isso que tem que ter em mente. Um detalhe importante. A minha mercadoria está lá no convênio 92. Mas no estado que eu estou, essa mercadoria, ela não foi regulamentada. Né? O estado, ele não recepcionou, né, o que está lá no convênio 92. E aí, aplica ou não a substituição tributária? Né? Se o estado ele não recepcionou o convênio, se ele não regulamentou o que está no convênio, né, lembra que eu falei no início, o estado ele pode se abster de incluir aquele produto que está na lista como ST. Mas ele não pode criar um outro produto que não esteja na lista e dizer, esse produto agora tem ST. Ok? Todo mundo entendeu? Vocês podem fazer perguntas, tá? Eu sei que eu sou a primeira, dá um pouco de sono, mas vocês podem perguntar. Tá? Então, todo mundo é obrigado. Questão do convênio ainda, né? As mercadorias constantes nos anexos que não estiverem listadas em convênios, protocolos e nas legislações internas dos estados e do Distrito Federal como sujeito à substituição tributária, não entram automaticamente no referido regime de tributação. É o que eu falei no início, falei ainda há pouco. Tem a lista única de todos os produtos que podem ter ST. Se o estado ele não aderiu, né, ao produto X que esteja lá no convênio, então não vai ter ST. Ok? O fato de uma mercadoria estar relacionada em um dos anexos não significa que essa mercadoria esteja sujeita ao regime de substituição tributária nos estados, que é o que eu acabei de falar. Para que uma mercadoria possa ser considerada pelas unidades federadas como sujeita ao regime de substituição, ela deverá necessariamente constar dos anexos do convênio. Ou seja, ela precisa estar regulamentada, disciplinada internamente nos estados. Qual o prazo? Então, para que se atenda, para a adequação cadastral, para que se atenda à exigência. O prazo inicial foi em janeiro, prorrogou para abril, outubro, e agora o prazo vigente é 1º de julho do ano que vem, de 2017. Então, o pessoal tem que correr. Os contribuintes aí ganharam um fôlego de 9 meses, talvez não seja suficiente, mas não sei se é uma boa ou uma má notícia. O fisco, né, desde 2015, o sistema da Cefaz já estaria aí, em tese, apto, né, para receber os documentos fiscais já com esse código. Questão da correlação, né, usei aí o exemplo do anexo 15, papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros,
Que eu falei, a questão da classificação fiscal com relação com o SESC. No caso aqui a gente tem uma mesma classificação fiscal com descrições diferentes e SESCs diferentes. Estão conseguindo chegar, o pessoal aí? Então é um cuidado que, tudo bem? É um cuidado que precisa ter. Aqui no caso, a descrição artigos para serviços de mesa ou de cozinha com NCM 69120000 e a mesma classificação trazida para velas para filtros, com SESCs diferentes. Só mais um comentário sobre essa mesma classificação você vai encontrar lá na venda porta a porta. Sim, é o que eu mencionei. Os contribuintes que fazem essa operação de venda porta a porta, eles não devem, para saber qual o SESC usar, eles não devem usar esses anexos. Por quê? Porque tem um anexo específico para as operações de venda porta a porta. É um ponto de atenção que os contribuintes que operam dessa forma têm que ter. Ele não vai olhar em nenhum outro anexo, ele vai olhar um anexo específico para venda porta a porta. Vai ter lá a relação dos produtos que os seus correspondentes SESC. Então, além do NCM, vai ser necessário aí a indicação do SESC. Aí os códigos, de situação tributária, os códigos que são exigidos aí estarão correlacionados com os SESCs, São todos aqueles que têm aí o ICMS-ST. No caso do Simples Nacional tem o 900 que são outros. E no FPA também. Tem o 90 que é outros, desde que destaque a substituição tributária. Pontos de atenção. A questão da venda porta a porta, que eu falei. Se a empresa já vinha classificando os produtos, será necessária uma revisão cadastral, porque muitos itens eles foram incluídos, excluídos, então, sim, necessariamente, quem já vinha trabalhando nisso vai ter que fazer uma revisão e, de repente, fazer um retrabalho. Agora a gente tem duas revisões. Uma para SESC, conjugando com o bloco K. Isso, que eu vou falar mais pra frente. Então, assim, para que não passem, não venham a sofrer problemas aí devido à falta de classificação ou classificação errada, assim, é de suma importância que seja feita essa revisão. O que mais? Uma coisa importante que foi mencionada no início, que o Edmilson falou, a questão da tributação. Se classificar errado, se mencionar o SESC errado, o contribuinte ele vai sofrer, assim, tem uma grande possibilidade de recolher imposto ou a maior ou a menor, porque como está correlacionado, então assim, se correlacionar o SESC com o NCM errado, pode pagar mais, pode pagar menos, vai ter problema, Muito embora a intenção do fisco tenha sido a unificação para gerar uma segurança jurídica, acabou, no final, gerando uma insegurança jurídica. E não somente isso, uma insegurança concorrencial, Porque muitos falam, mas eu vou indicar, vou detalhar, como é que fica aí com relação ao meu concorrente? Pessoal, um cuidado adicional que sempre nos é alertado aos contribuintes é justamente como os estados em geral estão, assim, como muitas empresas, com dificuldade de fluxo de caixa financeira mesmo, essa informação inadequada, ainda que seja só uma mera informação inadequada, pode trazer dificuldades nas barreiras. Principalmente nas barreiras, porque é onde existe a gente chama de cara crachá. Passou mercadoria pela barreira, se tem uma possibilidade de ter uma tributação maior por indicação errada, o fisco vai exigir a maior. Então, assim, por isso que o cuidado aqui mesmo não sendo uma realidade factual ou referida à transação que está ocorrendo, mas se a indicação for inadequada, com certeza a barreira vai exigir o pior cenário. Sandra, só uma pergunta, e acho que até para emendar já o debate, a recente decisão do STF da restituição dos valores pagos a maior
e a gente está falando do SEST, onde a gente vai ter essa definição dos estados, dos produtos que estão no ST, essa dificuldade de você definir o MBA. A gente precisa fazer algum trabalho junto, já observando isso, essa possibilidade que a gente vai ter de ressarcir lá na frente um pagamento maior, pensando em SEST? Sim, porque assim, é muito claro que todos os contribuintes vão estar ali suscetíveis ao erro. Por quê? Porque existe claramente uma divergência, uma falta de regulamentação interna de alguns estados, muitos testes para um NCM, vários NCMs com vários testes. Então, assim, está meio bagunçado ainda. Então, assim, no caso dessa decisão, né, que teve um efeito que foi recente com modulação de efeitos, então isso vale daqui para frente, né? Eu acredito que a forma de recuperação desses valores que foram pagos a maior, né, para aqueles que ingressaram aí com uma discussão judicial, né, eu acredito que será por meio da CAT 17, né, da portaria CAT 17, que é a portaria específica aí para o ressarcimento, o recolhimento a maior, né. Com relação ao SEST, vai no mesmo caminho. Então, assim, preventivamente, né, sugiro que tenhamos muita atenção com relação à informação desse novo código especificador. Ou seja, um SEST inadequado pode causar alguma dificuldade no Estado em considerar uma restituição para o contribuinte. Sim. Porque, né, o atual momento econômico que a gente vive no nosso país, a gente sabe que o fisco, ele sempre colocou uma dificuldade para ressarcir aquilo que foi pago indevidamente, que não é dos dias de hoje. Muito mais agora, no momento econômico que a gente vive. Então, acredito eu que o contribuinte ele não vai conseguir reaver esses valores de uma forma tão simples, né? Até mesmo pela CAT 17, assim, é exigido uma série de requisitos, tem ali a questão das formas que são feitas esse pedido, formas que são mais complexas, formas simplificadas, que traz aí uma dificuldade para o contribuinte em ter que levantar e comprovar que ele tem esse direito a esse imposto, né, que foi recolhido indevidamente. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado.